Segunda live, dia 15. Eu estava varrendo a minha casinha de pobre e estava ouvindo algumas reflexões. Geralmente, as pessoas que eu ouço fazendo essa fofoca mental é Marlene Tobinha e Ararinha João de Deus. Elas conversam o tempo inteiro e analisam, né? Porque elas são professoras. Então eu ouvi assim: uma sente o que a outra sente, como se eu pudesse sentir o que a Cecília sente, né? Porque eu sou a sombra da Cecília, ou a Cecília é a minha sombra. Daí Marlene agora tá cantando: sombra que escurece é uma sombra sua. Detalhe, tanto Tobinha quanto Yararinha não dormiram essa madrugada. Elas passaram a madrugada cheirando cocaína. Mas elas não têm sombras, né? Daí, Yararinha falou para Marlene assim: ela tá com inveja. Então, eu percebi isso, a primeira vez que Cecília foi internada, elas dominaram, tanto Tobinha quanto Yara. Então, a inveja é da Yara. Tá entendendo? É por isso que ela está se aproveitando do fato da Cecília estar, vamos dizer, incomunicável, entre aspas. Ela está se aproveitando para fazer o que a Cecília faz todo dia. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Aí a inveja é minha, né? Na minha... a fofoqueira, né? Fofoqueira, já botou, porque eu já publiquei. Mas a minha fofoca, ela não tem, assim, o intuito de maldade. Apesar de eles estarem fazendo coisas muito ruins, eu não falo com o intuito de denegrir. Eu falo com o intuito de revelar, por mais que eu não tenha provas. Externar o que eu estou vivendo diante da minha intuição. Se eu tivesse dinheiro, eu ia botar um detetive atrás dessas vagabundas, mas eu não tenho, né? Daí eu estava me lembrando da expressão ontem, bode expiatório. Eu vou falar já sobre isso. Outra coisa que eu acabei de descobrir, que eu falei que um portador levou para Yara o bonequinho, mas não. O bonequinho está na mão de Marlene, lá na Avenida Atlântica, 1650 mais ou menos, é o número do prédio, mas eu vou descobrir, Marlene. Eu vou até aí, Marlene. Terceiro andar. O bonequinho e os remedinhos estão na mão de Marlene. Acabei de descobrir agora. Por quê? Porque a Yara falou para ela tá fumando. Aí ela foi e pimba, entendeu? Aplicou o remedinho. Então, porque é o mesmo prédio da Cecilite, né? Se eu não me engano, o apartamento da Cecília é o 704 e o da Marlene é no terceiro andar. Tá bom, Marlene? Me aguarda, porque isso vai acabar. Isso vai acabar. Então, vamos a mais uma pequena aula da professora burra aqui. A expressão bode expiatório, né? Tá lá em Levíticos e era usado pelos hebreus, se eu não me engano. Eles escolhiam um bode, né, para expiar os pecados dos outros. Só ignorante que faz isso, né? Mas eles tinham essa crença, essa fé. Então ia lá, escolhia um bode e botava o bode. Eram dois bodes, né? Um para Azazel e o outro para Jeová. Um era dado lá para o touro matar e o outro soltavam para ir caminhando no deserto, espiando o pecado dos outros. Coitadinho do bode. Mas tem um adendo. Vocês acham que eles escolhiam o bode mais gordo, o mais bonito, para espiar? Não, porque eles não são bobos, né? Escolhi o bodezinho feio.
aquele menorzinho, aquele... O que também fez me lembrar da expressão boi de piranha. O que eles faziam? Eles sacrificavam o boi mais velho, né, para as piranhas comer, para o resto da boiada passar pelo rio, né? Então, assim, eles não escolhiam o bode mais forte, o mais bonito, eles escolhiam o mais fraquinho, para espiar os pecados dos outros, que continua pecando. Daí eu fiquei imaginando essa reflexão para Jesus. Jesus foi um bode expiatório? Me parece que dentro de uma análise junguiana, né, psicológica, poderia dizer que sim, ele foi um bode expiatório. Ele pagou pelos pecados de muito. Ele se entregou para salvar, eu creio, os amigos, porque todos iam ser martirizados, né? Ou iam ser sacrificados. Então ele se entregou para salvar os amigos. E aí, para pagar o pecado de muitos, que continua pecando ao longo dos séculos e séculos. Então, dentro da reflexão minha particular, Jesus foi um bode expiatório. Por quê? Porque era um marceneiro, né? E tem alguns relatos, inclusive, que dizia que era o rabi errante, né? Que era um beberrão. Mas a mensagem que ele trouxe de Deus é fantástica. Só não vê quem não quer. E até os dias de hoje está aí. Todos falam em Jesus, né? Talvez tenha sido incompreendido, porque as autoridades não aceitavam, né? O povo vai se rebelar contra nós. Então eles não aceitavam o que Jesus divulgava, né? E isso acontece com o bode expiatório, que é o menorzinho, é o mais feinho. Aí tem a ver com uma outra reflexão do tal bullying. Só um minuto. Eu copiei uma colinha aqui do que eu li na internet que eu achei muito interessante, né? O feio, o estranho, o diferente, o fraco, o burro, o incompetente está sendo condenado pelo coletivo à expiação. E eu vejo que muitas pessoas que me cercam na rua, não é só pelo sentimento, mas tem o dinheiro que a Iararinha paga e a Tobinha também, né? Vou te dar 50, tu fica ali na esquina. Mas essa pessoa sofreu alguma coisa, ou uma perda na família, ou uma separação. Eu já percebi isso. Então, por exemplo, se separa, é culpa do meu olho grande. Se morre, é culpa do meu olho grande. Mas quem é que divulga isso, essa verdade? Iararinha e Marlene Tobinha. E quem são elas para falar se elas não têm provas? Quem são? Ela não é boi de piranha nem bode expiatório, né? Então, essa condenação do coletivo, ela é devido à fofoca dessas duas, que ganham do pastor, que ganham do deputado para assim agirem. Essa é a função delas dentro da assessoria que fazem para esses dois pilantras, né? Que também estão ligados a Cecilite, que é a mente que comanda, vamos dizer assim, essa intriga toda, né? Sombra que escurece. Então, me fizeram ser uma sombra, me fizeram ser um bode expiatório, me fizeram ser um boi de piranha. Para quê? Para ficarem surubando, cheirando e lavando dinheiro da organização criminosa. Só não vê isso quem não quer. Entendeu? Então, eu uso um pouco da minha intuição e da reflexão, porque a primeira vez que a Cecília foi internada,
A Tobinha e a Yara passaram a tomar conta do pedaço. Através de quê? A Yara lê o pensamento, ela tá fumando, aí ela vai e aplica o remédio. Então, assim, é uma dupla satânica, porque elas não têm o direito de fazer isso. Não têm direitos. Mas elas estão, de alguma forma, comprando a atitude das pessoas, né? Fazendo os outros de palhaço mesmo para fazer valer a verdade delas. Outra coisa, você tem prova? Então vai lá, vai na delegacia e dá queixa. Não, elas espalham, né? Elas espalham e pagam o serviço. Então, eu sou o bode expiatório, eu tenho que pagar pelo pecado de muitos. Por quê? Porque a culpa é minha. Eu sou uma sombra que escurece. Então, isso está dentro da psique, da anima. Eu penso assim, aquele bodezinho escolhido que era o menor, né? Então essas pessoas são apequenadas por maldade, porque é diferente, porque é feio, porque é fraco, porque é burro. Aí não presta para a realeza, entendeu? Então, a Marlene, ela tá fazendo isso. Eu lembrei hoje de manhã, eu acordei pensando em canal, fiz uma oração para ele, e eu me lembrei que eu ouvi um comentário que Marlene pagou pessoas para ir no enterro. O cara tinha muito amigo, era uma pessoa boa. Para que ela foi pagar pessoas para ir? Porque ela queria ver o enterro. Ela mesma não foi. Aí ela tá falando, mas você também não foi. Infelizmente, eu me sinto mal em cemitério. Então, o meu adeus eu dou de longe. Eu não vou no cemitério. Eu creio que eu só vou no meu mesmo, né? Mas eu fiquei pensando nisso. Olha o tamanho que chega, a falta de respeito dessa senhora. Ela está totalmente se achando. E agora que, assim, de alguma forma a Cecília está presa, elas vão, porque elas é que vão dominar a área, através do mando do pastor. E outra que está lá em Curitiba, se ardendo de ciúme, Silvão. Porque Silvão tem ciúme do amor, né, Silvão? Mas Silvão também transava com o pastor. Hoje é funcionária, assessora, né? Mas também tá lá, não dormiu. Então isso as pessoas não sabem porque não é divulgado. E por quê? Porque não ganham dinheiro para acreditar. 30 moedas de prata, toma aí, meu filho, vai lá e faz o serviço. Entra lá na casa dela, quebra lá aquela porra toda. Então, assim, eu acho que o que está faltando é reflexão, é análise, é conhecimento da matéria, porque eles são uma organização criminosa. Eles não estão só, vamos dizer assim, lavando dinheiro, eles estão envolvidos com tráfico de drogas, estão todos drogados, né? E fazendo as pessoas trabalharem para eles por causa de migalhas. Né? Um ganha 150, o outro ganha 50, o outro ganha 30, de acordo com a pequenez. Eles mesmos avaliam. Essa aqui dá 30 só para ela, porque é pobrezinha. Então, essa pequenez é indicada por eles. Esse bode expiatório é apontado por eles. Aquele menorzinho lá, pega ele lá. É ele que vai ser ele é que vai pagar o pecado de todo mundo. Entendeu? Então, eu resolvi falar, né, colocar o que eu penso aí, externando, mesmo que ninguém ouça. A Tobinha tá ouvindo, a Yararinha tá ouvindo, a Silvão tá ouvindo, o pastor tá ouvindo, o Pintinho tá ouvindo, e isso já me deixa assim feliz.
Taratatatatata. Silvão, passa aí um negocinho no nariz, minha filha, entendeu? Para melhorar. Que isso não é coronavírus, não. Isso é cocaína vírus.